Sabe-se que todos temos espíritos protetores, abre parênteses, anjos de guarda. Pergunta, por que eles permitem que façamos escolhas que iremos fracassar? Temos o livre-arbítrio, sabemos, porém, porque não nos intuam a fazermos sempre as escolhas corretas. E aqui eu já emendo uma pergunta que me veio agora também, que é junto com essa. Nos fale sobre a diferença e se houver diferença entre espírito protetor e anjo de guarda. Tá. Vamos primeiro para a pergunta dela. A pergunta dela não é por que os espíritos protetores deixam a gente fazer opções equivocadas. Não é isso, quando encarnados. É escolher provas que vão fracassar. É bem diferente. Uma coisa é você dizer assim, meu mentor queria que eu não roubasse ali, que eu não roubasse. Ele me intuiu para não roubar, mas eu fui e roubei. Então, não é essa a pergunta dela. A pergunta é, por que ele deixou que eu escolhesse uma prova que eu iria fracassar? Porque ele diz assim, ó, você vai renascer e vai casar com fulana. Mas esse casamento é um inferno, eles acabam se separando. Por que ele deixou a pessoa escolher uma prova que ele já sabia que ela iria fracassar? Então, vamos lá. Vamos responder por esse ângulo. Essa pergunta ela me foi feita há uns 35 anos atrás. E eu me enrolei todinho para responder. Rapaz, isso me deu um problema. Eu estava com o Alberto Almeida e eu respondi errado. Respondi errado essa pergunta. E o Alberto me corrigiu. Diga, mas hoje eu me vingo, né? Bom, a questão é a seguinte. Primeiro ponto. Os espíritos não têm certeza do que vai acontecer porque o futuro não existe. O nosso mentor, ele acha que ele sabe, em cima das variáveis que ele conhece. Mas ele não tem todas as variáveis. Ele não é perfeito, ele não é puro. Então, ele é como fosse um pai que dissesse, meu filho, não faz isso, vai dar errado. Ele sabe, ele não está vendo que vai dar errado. Ele prevê que vai dar errado. Porque ele analisa e diz, meu filho, você namorar com essa menina desse jeito, isso não vai dar certo. Vocês vão acabar brigando. Isso não vai funcionar. Mas ele não está vendo a briga, ele está percebendo as personalidades. O mentor, ele também não sabe o futuro, porque o futuro não existe. O futuro a Deus pertence. Então, ele analisa as condições da ótica que ele está e ele tem uma leitura do que pode dar certo, do que pode não dar. Mas o mentor do mentor tem mais certeza do que ele. Porque ele conhece mais variáveis, ele investiga mais a alma humana e ele pode dizer com mais acerto o que pode e não pode acontecer. E o mentor do mentor do mentor sabe mais convicto ainda o que pode acontecer, porque ele investiga melhor e subindo nessa pirâmide tem Deus que sabe tudo. Mas se Deus sabe tudo, não vou nem pegar o mentor, porque o mentor não sabe tudo, se Deus sabe tudo, por que entrega a pessoa para uma prova que ele vai fracassar? O cara se suicidou. Por que deu a encarnação a ele, se ele se suicidaria? Ele encarna porque ele tem condições de suportar a prova. Quando a gente fracassa, não é porque a gente não tinha força para a prova, é porque nós não mobilizamos todos os recursos que a gente tinha. Nós não mobilizamos tudo que a gente podia. Eu reencarnei e eu poderia ter resolvido, eu não consegui mobilizar os recursos. Às vezes não depende só de nós, porque de repente eu estou falando isso e alguém pode estar pensando, meu Deus, separei, então eu podia ter segurado o casamento mais tempo. Poderia, é uma possibilidade, poderia, mas isso não quer dizer que todo casamento que separa, a culpa sempre é minha. Porque às vezes eu mobilizei tudo que eu podia, mas o outro é que não quis. Chegou num ponto que ficou insustentável. Então, não é uma coisa que dependa só de mim. É um empreendimento que depende de duas pessoas. E, de repente, ele fez o movimento de romper com a relação em si. Mas, esquecendo o casamento, voltando para a questão do suicídio, o cara se suicidou. Meu Deus, por que ele suicidou?
Se ele reencarnou, é porque ele tinha condições de sobreviver à perturbação, a tudo isso. Não mobilizou todos os recursos que tinha, não usou toda a ferramenta que ele tinha. Ele tinha uma série de possibilidades, ele não quis, ele não aproveitou. E, portanto, ele acabou fazendo bobagem. Mas isso ainda deixa um ponto. Tudo bem, ele não usou, mas Deus sabia que ele não ia usar, porque deixou que o cara usasse, porque deixou que ele viesse. E aí está o ponto mais importante, Ailton. O espírito, quando veio para reencarnar, ele encarnou dizendo, gente, eu estou indo ali reencarnar, se der errado eu me suicido e volto. Ou ele foi dizendo, eu vou dar certo, eu vou conseguir. Os mentores podiam até dizer, esse cara tem muita chance de se suicidar. Ele tem até condição de conseguir. Ele vai ter que fazer bastante esforço. Ele tem condição, mas eu observo pelo quadro dele que a chance de suicídio é alta. Nós temos que manter uma vigilância sobre ele, orientá-lo, deixar a mediunidade bem aberta para ele ver os espíritos, para ele não fazer bobagem, e aí a gente vai fazendo com que ele enverede pelo bom caminho. Mas ele tem condições de fazer. Então, o que acontece? Não é possível um espírito que não tem vontade de acertar renascer. Porque se ele não tem vontade de acertar, ele não sente culpa pelo erro que ele comete. Ele volta assim, fui lá, suicidei, ó, nem deu certo. Não funciona assim. O espírito, ele só vem se ele estiver convicto de que ele vai dar certo. Eu posso saber que não vai dar, mas ele vem, sabe por quê? Porque serve de experiência para ele. Ele poderia dar certo, ele poderia dar, mas eu estou vendo que ele tem muita chance de dar errado. Mas eu permito, porque eu sei que aquela experiência vai impulsionar o progresso dele. Ele acaba tendo um impulso por conta disso. Mas cometendo um equívoco desse tamanho, avança. Porque ele tem ainda o benefício do desconforto, da culpa, da dor, para impulsionar o progresso dele. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo, eu acho que é no item 18, mas eu não tenho certeza, tem uma pergunta. Benefícios pagos com a ingratidão. Em que diz o seguinte, quando uma pessoa é ingrata para seu benfeitor, no mundo espiritual ela sente o constrangimento de não ter sido grata, e isso impulsiona o progresso dela. Então, se, por exemplo, você tem uma pessoa na sua família que é ingrata, e você diz, deixa esse cara para lá, esse é ingrato, larga ele. Se você faz isso, você desacelera a evolução dele. Porque ele desencarna e diz, eu fiz um monte de besteira porque minha mãe me largou, meu pai não me quis, eu fiquei na rua. Então, ele se justifica, a consciência dele se absolve e ele diminui a marcha do progresso. Mas se você não desiste do cara, diz assim, eu aposto que você vai dar certo, meu filho. Eu não vou desistir de você porque eu sou seu pai. Eu busco você no inferno, mas eu não largo da sua mão. Quando você faz isso, você vai mandando uma mensagem para o cara de que você não vai abandoná-lo. E quando ele, apesar de todo esse benefício que você faz, ele faz besteira, no mundo espiritual ele diz, meu Deus, o que eu fiz? Eu recebi tanto e dei tão pouco. Então, esse desconforto com o descumprimento, por conta do não aproveitamento da prova, gera o sofrimento no espírito, aí ele sofre. Então, voltando para a sua pergunta, por que os espíritos benfeitores permitem que um espírito reencarne numa prova que ele vai fracassar? Ele vai fracassar se ele quiser. Ele tem recursos para não fracassar. Mas mesmo que ele fracasse, ele vem porque ele tem certeza que vai dar certo. O espírito precisa vir dizendo assim, gente, eu estou indo, mas eu vou conseguir. Porque é esse sentimento de que eu nasci para dar certo e dessa vez vai dar, que vai ser a mola propulsora do processo de amadurecimento nosso. Então, ele sabe que vai dar errado, mas ele deixa aí. É como, por exemplo, o pai que está ensinando um filho a andar de bicicleta. E o filho está começando a andar de bicicleta. Quando ele diz, vai, meu filho, que ele solta, ele não sabe que o filho vai cair. Ele sabe que não tem como a criança aprender a andar de bicicleta sem cair. Ele vai cair. Mas ele sabe que ele vai cair uma, vai cair duas, vai cair 10 vezes, mas ele vai aprender. E aí, ele diz, cada vez que ele for experimentando, ele vai melhorando, porque ele tem condição de não errar. Ele tem condição de fazer certo. Mas ele vacila em alguma coisa, a bicicletinha cai.
É esse que é o mecanismo. Então, Deus, o soberano Senhor do universo, quer o nosso bem, o nosso progresso. Nos dá a oportunidade de progresso, sabe que a gente tem condição de acertar, e mesmo os espíritos benfeitores, percebendo a grande chance de dar errado, eles têm a compreensão de que isso vai valer a pena pela possibilidade de amanhã o erro que eu cometi ser como se fosse um fogo queimando dentro de mim, me impulsionando na direção do progresso. Se eu não reencarnasse, eu estaria ainda mais atrás, achando que eu era o bom da boca, e quando, na verdade, eu estava cheio de imperfeição, que nem percebia que tinha.